Ok, então a gravação ela iniciou. Quero mais uma vez dar boa noite a todos que estão aqui presentes, aos alunos que estão assistindo essa gravação, né? Eu vou já projetar aqui, sem perda de tempo, o slide, tá? Deixa aqui. Sinaliza para mim, por gentileza, se está aparecendo aí para vocês. Sim, tá aparecendo para mim. Beleza. Agora sinaliza para mim se ele está em caixa alta aí, se está pegando a tela toda. Sim, tá em caixa alta também. Beleza. Obrigado, Júlia, mais uma vez. Então vamos lá. Pessoal, o nosso encontro de hoje é para falarmos sobre um assunto muito importante que tem no nosso conteúdo, que é sobre o planejamento e os níveis organizacionais nas empresas. Esse é um assunto que eu gosto muito de abordar, porque além dele constar no nosso conteúdo, é um assunto muito importante para o dia a dia de vocês, nas empresas que vocês atuam, tá? Para a gente começar, é sempre importante a gente refletir sobre a definição de planejamento, né? O que é planejamento? Planejamento é uma palavra muito utilizada, né? Muito falada. Qualquer lugar, praticamente, você pode ouvir essa palavra, mas apesar dela ser muito verbalizada, poucas pessoas conseguem refletir bem sobre o que é planejamento. Se você parar para fazer uma pesquisa sobre a definição de planejamento, você vai encontrar vários autores, inclusive autores na área da administração, tá? Que vão trazer algumas definições um pouco diferente das outras, mas no fundo, ah, elas vão levar para o mesmo destino, tá? Eu separei aqui um recorte do nosso livro didático que eu achei interessante para a gente começar a refletir. Diz assim: o administrador ou gestor, ele toma decisões estratégicas e planeja o futuro da empresa. Dessa forma, a configuração de um setor ou da organização como um todo tende a se renovar de forma contínua. O planejamento é a primeira das funções administrativas e, na visão de Sobral e Pesce, é constituído basicamente por três atividades: definição dos objetivos a serem alcançados pela empresa, estabelecimento das estratégias e ações que permitam atingi-los, e a elaboração de planos que promovam a integração e a coordenação das atividades da empresa. O que é importante a gente destacar aqui? Primeiro que nesse parágrafo aí, que o primeiro aqui que eu separei para vocês, o que ele diz? Que o planejamento é a primeira das funções administrativas. Sim, é verdade. Né? Nós temos planejamento, direção, controle, não é isso? Está no nosso material também. Mas o planejamento ele é o primeiro. E por que ele é primeiro? Não é um acidente de percurso, não é por acaso. É porque, de fato, tudo começa com planejamento. Ou tudo deveria começar com planejamento. E isso é interessante porque não serve apenas para as empresas, ou seja, para o mundo corporativo, mas também serve para a nossa vida pessoal, né? Vocês, por exemplo, que quando saem para trabalhar, já pensam no horário que tem que pegar a sua condução, né, o seu transporte público, ou tirar o seu carro da garagem para não pegar engarrafamento, para chegar mais cedo naquele destino que, nesse exemplo, é, é o seu trabalho. Só de você mentalizar isso, você está planejando. Tá certo que você não colocou num papel, né? Você não discutiu isso com alguém. Mas só o fato de você estar pensando nisso, você está planejando o horário que você vai ter que sair de casa. Principalmente quando você tem que fazer uma coisa que não é comum na sua rotina, né? Você precisa organizar bem isso. E normalmente a gente faz isso de cabeça mesmo, porque as nossas tarefas diárias, a gente está sempre usando a cabeça e poucas vezes o papel para poder desenhar o que, que tem que ser feito e poder fazer, né? Porque na nossa vida é assim, é uma correria, né?
E a gente acaba fazendo muito aqui, ó, mentalizando, planejando, pensando mesmo o horário que a gente tem que acordar para poder sair de casa, o horário que tem que estar no ponto de ônibus, enfim, etc, etc, etc. Então esse é um exemplo bem clássico e simples de que o planejamento ele faz parte da nossa vida. Você planejou para estar aqui na nossa aula, nesse encontro. Você pensou: "Cara, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que estar disponível às 19 horas para estar conectada lá". Só de você ter pensado isso e bolado assim: "Ah, eu vou fazer isso, isso", você já fez um planejamento. Então o planejamento, ele é a primeira função administrativa, não é à toa, ele tem que porque tudo começa com um planejamento, e ele não serve apenas para o mundo corporativo, mas ele serve também para a nossa vida pessoal, tá. E aí o que que diz aqui no finalzinho do parágrafo? Sobral e PS, na visão de Sobral e PS, ele é constituído basicamente por 3 atividades. E aí nós falamos, né, definição dos objetivos a serem alcançados pela, unidade ou empresa. Isso aqui é importante porque, quando a empresa toda empresa, ela tem uma coisa que a gente chama de metas, né, que são esses objetivos a serem alcançados. Toda empresa, privada, que é a grande maioria das empresas no Brasil, elas têm um objetivo em comum, que é o lucro. Mas para chegar lá, normalmente é desenhado algumas metas, né? Metas de redução de custos, metas para aumentar o número de clientes, metas para ter novos parceiros, enfim. Cada empresa vai estabelecer suas metas de acordo com o seu contexto e com o seu momento também, tá? Atual. Essas metas, quando elas são estabelecidas, isso é importante porque a empresa já sabe para aonde ela quer chegar, qual é o destino dela. A partir dali, ela tem que fazer um planejamento. O planejamento, ele será a construção do caminho para se chegar naquele destino. E as ações é o que vai fazer você andar naquele caminho para chegar lá. Entendeu? É uma analogia bem interessante. Então, metas é muito importante. Eu costumo dizer que metas nas empresas faz com que as pessoas se movimentem. E também não é diferente para a nossa vida pessoal. Olha que interessante. Na nossa vida pessoal, metas é fundamental, porque são elas que vai fazer você se movimentar, né. Então, ter metas pessoais e as empresas estabelecendo as suas metas e compartilhando isso com os seus colaboradores é muito importante para poder envolver todo mundo. Logo em seguida, quando a meta é estabelecida, o planejamento ele tem que ser desenhado para alcançar aquela meta, aquele objetivo, tá? Estabelecimento das estratégias e ações que permitam atingi-lo. Bom, se eu já tenho metas estabelecidas, agora eu vou estabelecer, criar as estratégias para chegar lá. Isso aqui tem a ver com planejamento, que eu acabei de falar. Você já começa a criar estratégias para poder chegar lá. Agora, note bem que Sobral e Pesce também destaca a palavra ação, né? É estabelecimento de estratégias e ações. Não adianta desenharmos as melhores estratégias do mundo. Se não tiver ação, de nada vai adiantar. Então, as estratégias são importantes serem desenhadas, ok, mas em seguida precisamos agir. Precisamos fazer acontecer, tá? E a elaboração dos planos que promovam a integração e a coordenação das atividades da empresa. Aí a gente realmente tem o planejamento sendo trabalhado, tá? Então, metas, estabelece as metas, desenha o planejamento, dentro desse planejamento a gente vai estar falando também das estratégias para poder chegar lá, e em seguida tem que ter as ações, tá? É basicamente isso que Sobral e Pesce quer dizer, tá? E aí eu separei para vocês o que a gente chama de 3 elementos que,
ocorrem quando o planejamento ele é feito. Primeiro deles, direção e foco. Direção é esse sentido da meta, né? Bom, eu tenho um norte para ir. Qual é o meu norte? Né? Para onde eu quero, aonde eu quero chegar? Qual o caminho que eu vou seguir? E o foco nisso aí. A gente precisa concentrar a energia no foco para que a coisa seja bem feita, né? Para que ela seja bem feita. E isso é muito importante. Dentro disso, é relevante a gente destacar que os objetivos, quando eles são traçados, essas metas, elas precisam ter clareza, precisam ser claros, tá? Você pode até chegar para mim e falar assim: "Ah, professor, mas isso é óbvio. Eu concordo com você, eu não discordo não. Mas eu tenho que te dar uma notícia ruim. Muitas empresas, muitas empresas não estabelecem as suas metas, os seus objetivos com clareza. E isso é ruim. E tem ambiente organizacional que as pessoas às vezes nem fazem a pergunta, demonstrando que ainda está em dúvida, né? Porque o próprio ambiente ele é muito ruim para isso. Então as pessoas, os funcionários preferem nem perguntar. E isso é ruim demais. Duas coisas ruins, a falta de objetividade e clareza, né? Ao estabelecer as metas, ao mostrar essas metas para os funcionários, e esse ambiente ruim, que os próprios funcionários têm receio de perguntar. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre falo o seguinte para os meus alunos: ó, aqui não existe pergunta burra, aqui qualquer pergunta é válida. Para justamente quebrar esse gelo de que, eu não vou perguntar isso, porque de repente é uma pergunta idiota, né? Tem aluno que pensa assim. E não pode ser assim. Às vezes o aluno acha que a pergunta dele é idiota e não é. E se for idiota para ele, né, e de repente para outros, para mim não vai ser, porque toda pergunta é válida. É uma dúvida. Toda dúvida tem que ser sanada. E se não puder ser sanada naquele momento, vai ser sanada depois. Então eu já tento quebrar esse clima para que o pessoal fique mais tranquilo, mais solto. Ó, pode perguntar, pergunte à vontade, né? Eu não sei tudo. Se eu não conseguir te responder, eu vou pesquisar e te respondo depois. Então, essa é a ideia. E a empresa, o ambiente da empresa, das reuniões, deveriam ser assim. Tem empresa que é assim. Tem empresa que é muito tranquila com relação a isso, deixa os funcionários à vontade e eles fazem muitas perguntas, dúvidas, e isso é bom, mas infelizmente nem todas são assim, né? Então, existem metas que elas não têm objetivos que não têm clareza. Não pode ser assim. Tem que ter clareza, tá? E tem que haver também um alinhamento. O alinhamento com todos da equipe, com você que é o gestor, com o responsável, né? Ou com a responsável, e toda a equipe. A equipe pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 30 e por aí vai. Quanto maior for essa equipe, maior é o desafio, né? Às vezes aquela estratégia é para toda a empresa, então só de ter que comunicar isso para todo mundo é um esforço e é feito, é uma responsabilidade muito grande para conseguir alcançar esse alinhamento, tá? Então, todo gestor, toda gestora tem que pensar também no alinhamento. Então, tudo que eu desenvolver, apresentar como metas, objetivos para a nossa equipe, isso tem que estar alinhado. E o segredo é que o gestor tenha essa tranquilidade para poder tirar sempre as dúvidas e colocar à disposição. Ele sempre vai ter o funcionário vindo até ele para perguntar, né? E isso é muito importante, tá? Um outro elemento que eu destaquei é a eficiência operacional. Isso aqui é importante porque, assim como a palavra planejamento, que eu falei anteriormente, a palavra eficiência, ela também é muito utilizada, né? Você vê uma matéria jornalística na televisão, você vê a palavra eficiência. Você assiste um jogo de futebol, você vê o comentarista utilizar essa palavra.
Só que eficiência, muito é falado, mas poucos sabem o que é, né? Poucos pensam, refletem no que de fato é eficiência. Eu gosto muito de uma definição que diz assim: eficiência ocorre quando você faz, quando a empresa faz, quando a equipe faz, não importa. Quando você faz da melhor maneira possível, com o menor tempo possível, tá? É claro que se você empregar qualidade naquilo que você está trabalhando, fazendo da melhor maneira possível, é provável que você naturalmente o tempo daquilo vai ser reduzido, tá? É uma coisa que ocorre naturalmente. Mas é isso, é fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível, ou seja, eficiência é sinônimo de melhoria, tá? De qualidade também, quando eu faço melhor, né, quando eu emprego nela qualidade, né? E isso é importante. Existe uma coisa na administração que nós chamamos de processos administrativos, né? Que é isso? São as rotinas administrativas sendo desenhadas. De repente, você, por exemplo, trabalha num setor de uma empresa que tem 10 funcionários, com você, 10. Cada um sabe o que tem que fazer, isso já foi desenhado. Só que tudo que cada um tem que fazer ali, e eu estou falando de uma equipe com 10, é pensado antes, é desenhado antes para que todo aquele setor funcione bem, de forma que um complemente o outro, de forma que um ajude ao outro, né? Dessa forma, nesse desenho institucional, você tem um setor que tende a funcionar bem. Quando essa equipe trabalha com uma certa dedicação, foca em entregar qualidade, pensa em que pode fazer para melhorar, a tendência é que ali tenha eficiência. Ou seja, as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, com o menor tempo possível. Se você tiver um funcionário ou um colega que chega assim para fala assim: "Ó, Tarcísio, perdão. Ó, Tarcísio, eu consegui mudar aqui uma coisa aqui no sistema que deixou mais rápido, a gente está conseguindo atender as pessoas com mais rapidez e com a mesma qualidade". Ele foi eficiente. Ele pensou em alguma coisa que trouxe mais eficiência ao processo. Então, eficiência é isso. E é claro, quando a gente fala de eficiência, é importante a gente também dizer o que que significa a prima dela, que é a eficácia, que é outra palavra também muito utilizada, né? Eficácia, ela ocorre quando a empresa, quando a equipe, quando você alcança os objetivos, tá? Então, se a empresa alcança o objetivo, ela foi eficaz. Se ela não alcançou, ela não foi eficaz. E isso serve para tudo. Por exemplo, um time de futebol, ele entra em campo para ganhar a partida. Se ele não ganhar, ele não foi eficaz, tá certo? Um time de basquete, um time de vôlei, um esporte individual, não importa. Se ganhou a partida, foi eficaz. Se perdeu, não foi eficaz, tá? Então, a empresa alcançou o objetivo, a equipe alcançou o objetivo, você alcançou os seus objetivos pessoais, você foi eficaz, tá? Então, eficiência ocorre quando fazemos da melhor maneira possível, com o menor tempo possível. Eficácia ocorre quando alcançamos os objetivos, tá? E aí, quando a gente fala de eficiência operacional, agora fica mais fácil, né? Eu quero dizer que toda a operação daquela empresa, os setores, toda aquela funcionalidade administrativa, ela vai funcionar da melhor maneira possível. E olha que interessante, o planejamento, ele quando é bem elaborado, ele contribui para que a eficiência operacional aconteça. Não faz sentido isso? Professor, mas pode acontecer de não ocorrer a eficiência operacional? Pode, porque na administração, entendam bem, na gestão, não existe uma receita de bolo
que vai levar você ao sucesso. Não existe. Não existe. O dia que existir, todas as empresas vão funcionar muito bem, todas as empresas vão ter lucro, nenhuma empresa vai quebrar. No entanto, a maioria, mais de 50% das empresas privadas no Brasil, elas fecham em até 2 anos. Isso aí já é antigo. O próprio Sebrae, ele apresenta esses dados. E eu descobri essa semana, ouvindo um empreendedor famoso no Brasil, que os dados também mostram que em até 10 anos, 80% das empresas no Brasil quebram. 78% nos Estados Unidos, 79% na Inglaterra. E você vê que é um problema, são economias diferentes, né? Comparando o Brasil, Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, completamente diferentes. São dois países bem desenvolvidos, né? Riquíssimos, mas é um problema que também acontece lá. Porque empreender tem os seus desafios. E a gente está lidando com fatores que são muito variáveis, como, por exemplo, seres humanos, né? Então, não existe receita de bolo. Existe, sim, toda uma ciência, né? Ou seja, assuntos, né? Que foram estudados, refletidos, e que quando você passa a ter um conhecimento sobre aquilo, aquilo te ajuda, faz com que você, de repente, tenha um desempenho melhor, mas não significa que a empresa vai ter sucesso. Olha, 2 mais 2 aqui são 4. Não, na gestão não. Pode ser 5, tá? Então é uma coisa para vocês entenderem. Não tem receita de bolo, mas quando eu passo a entender, quando eu começo a estudar, me aprofundar na minha graduação, aquilo vai me ajudar. E aquilo pode ajudar a empresa que eu estou trabalhando, através das minhas ações, do meu conhecimento. Então, eficiência operacional, ela pode sim acontecer, principalmente quando é elaborado um bom planejamento. Isso tende a ajudar. Ela também ajuda aos recursos otimizados. Seria isso, você trabalhar com pouca mão de obra, por exemplo. Às vezes isso acontece, né? A empresa passa por um momento difícil, começa a cortar. E a exigência continua a mesma para entrega, né? Então você tem que tentar fazer milagre. E ferramentas, às vezes o seu setor, a sua empresa, ela não disponibiliza as melhores ferramentas para você trabalhar. Às vezes falta ferramenta de trabalho, de repente um programa mais sofisticado, e você tem que entregar resultado, né? Então, são desafios. Você trabalhar com recursos otimizados, mas a eficiência operacional pode ajudar nisso, tá? E os processos eficientes, que inclusive nós falamos, né? Todo o processo ser feito da melhor maneira possível, com o menor tempo possível, tá? E aí a gente vem aqui para o terceiro item, o terceiro elemento, que é a antecipação de problemas. Sim, quando eu planejo, eu desenvolvo essa capacidade de me antecipar, né, aos problemas. E isso é importante, porque numa gestão, nem sempre isso vai acontecer, mas é bom quando acontece de você conseguir se antecipar aos problemas. Os problemas sempre vão existir, sempre. O desafio é você criar maturidade para conseguir se antecipar a todos eles. Se antecipar a todos, não vai acontecer, porque sempre vai ter um problema novo. Mas se você conseguir se antecipar pelo menos a maioria, já é um ganho muito grande. E o planejamento ele ajuda, porque quando a equipe senta para discutir o planejamento, para montar, tudo os problemas que podem acontecer, eles são colocados à mesa. Então fica fácil. Se esse problema aqui acontecer, a gente vai agir dessa forma. Se esse aqui acontecer, a gente vai agir dessa forma. E assim você vai, né? Claro, pode acontecer um problema que vocês não pensaram. Ok, acontece. Mas você vai desenhar o que você conseguir identificar. Percebe como que é importante também o planejamento para a antecipação dos problemas? E aí, quando eu consigo me antecipar aos problemas, eu crio uma capacidade para identificar riscos.
Todos os negócios possuem riscos, tá, pessoal? Todos. Todos os negócios possuem riscos, tá? Por melhor que a empresa seja, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, muito bem estruturada, está em quase todos os países do mundo, né? Em muitos países ela é líder de mercado, ok, mas tem risco. Todos os negócios têm risco de dar ruim, de quebrar. Então, o planejamento ele também tem o poder de contribuir para a identificação desses riscos, assim como para a elaboração de planos de contingência. Se eu identifico riscos, eu tenho que ter a capacidade de criar planos para esses riscos, né? Um plano B, um plano C, um plano D, um plano E, o que for possível, para eu poder resolver aquele possível problema, tá? Quando a gente não faz o planejamento, fica mais difícil para poder identificar riscos, antecipar problemas, criar planos de contingência. Quando a gente cria o planejamento, a tendência é que você consiga, mas pode acontecer também de dar errado, porque não existe receita de bolo pronta, mas ele ajuda muito, tá? E aí, já para falar aqui dos níveis organizacionais, é importante a gente dizer que o planejamento ele passa por todos os níveis organizacionais, tá? Todos, 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 todos. E o que são esses níveis organizacionais? Níveis organizacionais ele mostra para gente aonde cada trabalhador está na empresa, tá? Essa pirâmide ela demonstra isso. Mas assim, quando você chega numa empresa, você não vai encontrar essa pirâmide num quadro, não vai, tá? Isso aqui é meio que invisível, mas ele existe em todas as empresas, principalmente empresas médias e grandes, tá? O que que é o nível operacional aqui? Nível operacional são aqueles trabalhadores que executam muito as suas tarefas, executam muito e obedecem quem está no nível tático. E ele não manda em ninguém. Ele só obedece, tá? O nível tático, ele vai mandar no nível operacional e vai obedecer o nível estratégico, tá? E o nível estratégico vai mandar em todos os níveis, principalmente no tático, que tem conexão diretamente com ele. Quais são as funções, né, profissões que estão ali no nível operacional? Por exemplo, recepcionista, caixas de supermercado, banco, né? Atendimento ao público de uma forma geral se enquadra, né? Balconista na farmácia. São alguns exemplos de profissionais que estão no nível operacional. Tem também as pessoas que trabalham no chão de fábrica, né? Você pega assim uma indústria e aí você tem ali a linha de produção, as pessoas que estão ali executando estão no nível operacional. Por quê? Porque são profissionais que executam muito e obedecem quem está no nível tático, para. Obedecem quem está no nível tático. E quem é que está no nível tático? Normalmente o gerente, né? O gerente, ele manda no quem está no nível operacional e obedece quem está no nível estratégico. E no nível estratégico nós temos donos de empresa, diretor-geral, o presidente, vice-presidente, aquele conselho da diretoria, que é um conselho pequeno normalmente, que ajuda a fazer o planejamento para toda a empresa, que ajuda o diretor a tomar decisão, ou seja, são pouquíssimas, pouquíssimas e pouquíssimas pessoas que estão ali em cima no topo da pirâmide, tá? O planejamento, ele passa por todos esses níveis, tá certo? Nível operacional tem planejamento, mas ele é mais utilizado no nível tático, porque aí você já está falando de gerência, né? E principalmente no nível estratégico.
Porque o nível estratégico vive planejando, mas para toda a empresa, não é para um setor apenas, tá? Mas o planejamento, repito, ele é utilizado em todos os níveis. Dito isso, eu separei para vocês uma questão para a gente poder refletir, tá? E aí vamos ver se vocês acertam. Dentro de uma organização, o profissional pode ser um presidente ou diretor, um gerente ou supervisor, dependendo do nível que ocupa na hierarquia da empresa. Em cada um dos níveis organizacionais, seu papel é diferente por lidar com decisões mais ou menos complexas. Contudo, essas funções, apesar de serem diferenciadas, estão interligadas e essa sintonia é responsável pelo alcance dos objetivos de negócio da empresa. Os administradores podem ser classificados de acordo com o nível hierárquico de seus cargos na estrutura organizacional. Assim, categorizados níveis estratégico, tático e operacional. No caso dos administradores topo, como presidente, vice-presidente, membros do conselho e diretores, podemos afirmar que estão alocados no seguinte nível: letra A, operacional; B de bola, decisório; C de casa, estratégico; D de dado, organizacional; e letra E de escola, tático. Pergunto para vocês, qual nível, tá? Qual nível os administradores de topo eles estão alocados? Podem escrever aí no chat ou abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Exatamente, letra C, estratégico. Por quê? Porque são administradores de topo. Olha lá, estão lá em cima, na pirâmide, lá no topo da pirâmide, tá? E aí, só para finalizar, temos mais uma aqui. Essa não é uma questão objetiva, ela é uma questão discursiva, mas vale muito a pena a reflexão. Níveis de gestão bem definidos e organizados são de extrema importância para o bom funcionamento de uma empresa. Os gestores podem ocupar cargos em todos os níveis da organização e o sucesso nos resultados globais é garantido pela coordenação e interação entre estes níveis, apesar de os profissionais possuírem funções diferenciadas. José Soares foi contratado pela empresa LTV, que produz condutores eletrônicos, há cerca de 8 anos, para um cargo de aprendiz na fábrica. Com muito esforço, dedicação e estudo, acumulou várias promoções e atuou em várias áreas da empresa. Pelo comprometimento com o trabalho, construiu uma carreira sólida e diversificada, e hoje ocupa o cargo de supervisor de produção. Recentemente, o diretor operacional, em conjunto com outros executivos da LTV, decidiu promover José a gerente de operações. Em relação ao novo cargo de José, identifique qual nível organizacional onde está inserido na estrutura. Então a pergunta é: qual é o nível que José está ocupando agora? Para qual nível ele foi promovido? Essa é a pergunta. Eu acho que pro nível tático. Exatamente, nível tático. Nível tático porque ele era da operação, né? Ele estava no nível operacional. Quando ele é promovido a gerente, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Então, decidiu promover José a gerente de operações. A gerência, ela faz parte do nível tático, né? Então, sim, é nível tático. E aí, a questão, ela ainda pede para o aluno, além de dizer, né, qual nível que ele foi, comentar também as responsabilidades, né, que ele tem a partir de agora. E nesse caso, caberia o comentário de que ele passa a ter responsabilidade de líder, porque ele vai liderar os outros funcionários que estão no nível operacional, né, vai ajudar no planejamento para aquela equipe, tudo isso que a gente falou há pouco, né? Então, a complementação da resposta seria essa.
tá? Então, é isso, né, que eu separei aqui para vocês. Conseguimos aqui rapidamente fazer uma reflexão sobre duas questões e resolvê-las dentro do conteúdo que nós abordamos, um conteúdo que está dentro da nossa disciplina, mas que também serve para a vida profissional de vocês. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, gostariam de fazer alguma pergunta. Ah, pra mim tá tranquilo, eu entendi bastante o conteúdo. Tranquilo, Júlia. Show. Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, ele já vai gerando aqui o link para a gente, tá?